Ele acha que o fim do Trump está perto. Julgamento de Zuckerberg definirá o futuro do Zewa. Vamos ver, esse negócio do Zuckerberg eu tô meio por fora, mas hoje a gente vai entender o que tá acontecendo com isso aí, até porque eu tô querendo entender, porque se tem o Zuckerberg se ferrando, eu gosto. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, também sou formada em filosofia. Então nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco e rir também, né, gente, que ainda não tem tarifa pra rir, né? Então, vamos lá. Vamos começar já mandando pau aqui no professor Leonardo. A semana mais decisiva para o governo Donald Trump começou. Nós vamos entender se Trump vai durar com os seus planos a partir dessa semana, porque começou o julgamento de Mark Zuckerberg. E todo o apoio dado pelas Big Techs, pelas empresas do Vale do Silício durante a campanha para que Trump derrotasse Joe Biden se resume a esse julgamento. E ao que tudo indica, Zuckerberg vai perder para a justiça americana. Todos os empresários do Vale do Silício estão de olho nesse julgamento, que é o julgamento que vai balizar todo o norte para as decisões a respeito de oligopólios das Big Techs. E todo mundo sabe que elas apoiaram Donald Trump justamente para evitar legislações, punições e restrições. Mas Trump, ao que tudo indica, vai seguir o caminho de Joe Biden e vai punir as Big Techs. Trump está numa situação delicada. Por quê? Porque os bilionários americanos, não somente do Vale do Silício, mas todos os bilionários estão insatisfeitos com ele, por conta dessas idas e vindas a respeito das tarifações. As Big Techs estão de olho e podem retirar o apoio de Trump a depender do que vai acontecer com o Meta e com o Zuckerberg, porque na próxima semana outra Big Tech será julgada e praticamente todas possuem problemas na justiça. Bom, pelo menos a gente já entendeu aquela jogada dele de aparecer com cordão de ouro, camiseta preta, cabelão e falar que agora ele estava do lado do governo Trump, né? Agora a gente já entendeu o porquê, né? Que ele tinha que responder um julgamento aqui ferrado. Que acho que ele estava esperando que o Trump ia atirar pra ele, é isso aí. Não sei por que não tirou. Com os Estados Unidos a respeito dos oligopólios. Coloque nos comentários, a sua participação é muito importante. Qual vai ser o futuro do governo Donald Trump? Trump chega até o fim com essa postura ou ele vai arregar? Qual será o futuro das Big Techs? Elas vão continuar apoiando Donald Trump? Em menos de 3 meses já estão arrependidas em alguns pontos. Quero saber a sua opinião. Deixa o like se você concorda que Trump está sendo um desastre e se inscreva no canal. Eu quero começar fazendo um apanhado sobre a situação de Trump hoje para nós falarmos do julgamento de Zuckerberg, porque esse é o julgamento mais importante para as Big Techs desde toda a existência do Vale do Silício. A situação de Trump é uma situação delicada. Nós já falamos muito aqui a respeito de como essas idas e vindas do Donald Trump sobre as tarifas têm provocado descontentamentos dos mercados americanos. E do mercado global também dos bilionários. Por quê? Porque o Trump, ele toma uma decisão e ele não espera o mercado absorver essa decisão. Horas, dias depois, ele vai e revoga aquela própria decisão dele. Então isso causa muita instabilidade. E as tarifas estão sendo bastante criticadas. Porque olha só, em 2 semanas, o que o Trump fez? Colocou tarifas no mundo todo usando uma conta de padaria. Dias depois, ele aumentou as tarifas para a China, retirou as tarifas do mundo todo, colocou as tarifas apenas de 10% para todos os países. Aí agora ele revogou e colocou isenção para importação de eletroeletrônicos. Então ele vai e fica indo e voltando. Ele não sabe o caminho que ele vai tomar. Os bilionários estão insatisfeitos porque ele gera instabilidade. Os bancos americanos já estão falando de recessão. O Goldman Sachs, que é um banco de investimento americano, falou, olha, se isso continuar, nós vamos perder 500 mil postos de trabalho por conta da sua política tarifária. Isso vai levar os Estados Unidos para uma estagflação ou até mesmo para uma recessão, aumentando a insatisfação popular, e há 2 semanas nós já tivemos manifestações em todos os estados americanos contra Donald Trump. Esse é o cenário que Trump está pressionado. Trump venceu em 2024 graças ao apoio das Big Techs, que são as empresas do Vale do Silício. Meta, a própria plataforma que o Google, Amazon, Microsoft, todas elas. Elas apoiaram Trump na figura personalizada do Elon Musk. Musk entrou,
fez aportes, as Big Techs vieram com ele e por conta dessa discussão do Vale do Silício, que apoiou o Donald Trump por insatisfações com o governo Joe Biden, deram a vitória a ele. E falamos aqui, quem vai vencer a campanha americana é aquele candidato que resolver que equacionar o Vale do Silício. E por quê? Eu não sei se foi porque, só uma coisa aqui, eu não sei se foi porque o Elon Musk, por causa do Elon Musk que as techs estão com ele, ou se é porque, gente, se você quer ser rei, se você quer ter o poder máximo, você quer ser um autoritário, você ter Big Techs do seu lado é uma ótima ferramenta para você fazer lavagem cerebral, para você só falar para o povo que você, né? Para dar 30 milhões de views no vídeo do Nicolas Ferreira, é isso. Que as empresas, as Big Techs, estavam insatisfeitas com o Joe Biden, porque ele estava promovendo estudos e pressões contra formações de oligopólios. O que é o oligopólio? É a concentração do mercado em apenas uma ou pequenas quantidades de empresas, 2, 3, 4, 5 empresas. O Vale do Silício acreditava que com a vitória do Trump essa pressão fosse diminuir. Porque as empresas do Vale do Silício, elas precisam comprar os seus concorrentes que estão surgindo, porque é muito mais rápido do que você produzir tecnologia, e ao comprar concorrentes você perpetua a sua empresa por mais tempo, além do que você consegue captar dados e informações para desenvolver as suas próprias tecnologias via inteligência artificial ou com as inteligências artificiais. Só que a vitória do Donald Trump não reduziu a pressão da justiça americana sobre as Big Techs. E por isso elas podem retirar o apoio. O que ele fez? Tirou ali, deu uma isenção para importação de celulares, notebooks, muito pouco para o que realmente importa, que é o julgamento do Meta. O Mark Zuckerberg, ele está sendo julgado nessa semana e na próxima semana o Google também vai entrar em julgamento por conta da concentração e da formação dos oligopólios. Porque na época que só existia o Facebook, o que o Zuckerberg fez depois? Comprou o Zap e comprou o Instagram. Então ele domina praticamente todo o mercado de redes sociais e de comunicação. Sim. A justiça americana falou o seguinte, cara, você está com muito poder. Você vai ter que vender uma das suas empresas, ou o Insta ou o WhatsApp. A justiça americana vai definir isso. Os impactos são imensos. Por quê? Porque com essas três empresas, o Zuckerberg ele consegue uma captação de dados tão poderosa que ele consegue aprimorar a inteligência artificial dele de modo mais acelerado. E por que isso é importante? Porque tudo vai depender de inteligência artificial no futuro. Absolutamente tudo. E elas precisam estar mais aprimoradas para conseguir atender essa demanda. Aprimoradas a ponto de elas conseguirem copiar a espontaneidade humana. E por que o Zuckerberg também está sendo julgado? Porque ele está sendo acusado de matar a concorrência. De comprar empresas que poderiam afetar a liderança de mercado na época do Facebook, porque ele comprou o Instagram, que seria a rede social que viria a substituir futuramente o Facebook. Então o Instagram substituiu o Facebook como o Facebook substituiu o Orkut. Só que todas as Big Techs são acusadas de alguma coisa, como por exemplo, você já trazer monopólios dos buscadores. Todo mundo sabe onde que a gente faz buscas na internet. Todo mundo sabe isso. Mas esse buscador já vem atrelado ao navegador. Mas as empresas elas precisam continuar com esses monopólios por conta do desenvolvimento da inteligência artificial e nós vimos no que aconteceu na China com o surgimento do DeepSeek ameaçando todo mundo. O Elon Musk, por exemplo, ele era um dos donos da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Mas ele vendeu, agora ele tenta comprar por bilhões e ele simplesmente não consegue. Só que aí nós temos um problema com a venda. Se o Zuckerberg for vender o Instagram, o WhatsApp, para quem que ele vai vender? Primeiro, quem tem dinheiro para comprar isso? Uma outra empresa do segmento de tecnologia? Perceba que não tem muito para onde correr. Ah, o Zuckerberg vai... Vamos supor que a Microsoft compra o Instagram. O Bill Gates vai comprar o Instagram. Mas isso não muda absolutamente nada. Não faz diferença estar nas mãos do Musk ou do Bill Gates, porque vai continuar ali naquele grupo de poucas empresas controlando o segmento de tecnologia, as redes sociais e a comunicação do mundo. Não muda absolutamente nada. Tem que estatizar, gente. É o único jeito. E outra empresa vai ficar ainda mais poderosa, tendo capacidade de comprar outro. Então é um problema imenso.
é um problema imenso que Trump vai ter que lidar, porque ele não pode perder esse apoio. E as Big Techs estão insatisfeitas com Trump por conta das políticas que ele colocou. As políticas tarifárias atrapalham a importação de dispositivos para a montagem, por exemplo, do iPhone. Outro problema, o corte a pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. A briga com as universidades. Isso atrapalha, porque são nas universidades que as inteligências artificiais são produzidas, são desenvolvidas. Fora que há o problema com os imigrantes. E as Big Techs não conseguem mais fazer a importação de cérebros como eles faziam antes. Então tem um rapaz desenvolvido lá na China, um pesquisador de uma universidade, traz ele pra cá. Agora tá mais difícil. Pô, tem uma empresa lá na China que ela tá desenvolvendo, ou na Índia tá desenvolvendo uma inteligência artificial, um aplicativo, algo que pode nos ameaçar. Ah, não podemos comprar a empresa? Ótimo, vamos contratar todo mundo que tá lá, a gente traz pra cá, nós incorporamos e desenvolvemos aqui. Isso é absolutamente normal de acontecer, mas as políticas de Trump estão atrapalhando o desenvolvimento das inteligências artificiais. Da mesma forma que, ou das Big Techs, da mesma forma que Musk reclama aqui do Brasil, porque há uma dificuldade para a expansão dos seus negócios por conta de Alexandre de Moraes, das leis brasileiras, agora as Big Techs estão sofrendo a mesma coisa nos Estados Unidos com Donald Trump, sendo que eles acreditavam que não teriam mais esse problema. Eu tô achando bem estranho isso. Eu tô achando que o Trump em algum momento vai vir em socorro do Zuckerberg. Eu não estou entendendo. Por que o Trump não tá dando a mão pra ele? Essa história ainda tem muita coisa aí embaixo dessa história. Tem até mais um vídeo aqui, cadê? Um vídeo do Meteoro Brasil. Veja o que Zuckerberg disse no julgamento. Então, o Zuckerberg, gente, ele é odiado por todos. O Zuckerberg, ele é odiado pelo MAGA, porque o MAGA fala que ele chegou por último ali, que ele não tem, sabe? Que ele não é raiz, que ele chegou por último só pra quando viu que o Trump ia ganhar mesmo e tal. Gente, vamos dar um like, se inscreve no canal. Eu quero chegar aos 100 mil antes de eu voltar pro Brasil. Eu tô voltando pro Brasil em julho, se Deus quiser. Queria muito ir antes, mas não sei se vai dar. E sair dessa ditadura, né, aqui. Quero ir pra democracia. Pra plaquinha, porque a plaquinha tá aqui do lado. No Brasil eles demoram a entregar, entendeu? Então, vamos lá. Então, a gente viu esse vídeo aí sobre o Zuckerberg, o professor Leonardo, dizendo, né, o quanto que o Trump tá ferrado. Caminhando pra merda, entendeu? Então, não aguenta essa galera que defende ele, fica falando assim, ai, mas calma, o cara já tá aí. Ai, mas tarifa é um negócio que pode ser usado, não sei o quê. Mas, gente, você pega o contexto de tudo que ele tá fazendo e das pessoas com que ele tá se cercando, a incompetência da galera. Como que vai dar bom? O cara brigou com o mundo inteiro, gente. O cara brigou com o mundo inteiro, não foi que ele brigou com dois, ele só não brigou com a Rússia, com a Hungria, com El Salvador. Gente, vamos falar real. Aqui os Estados Unidos ainda é uma economia muito forte. Mas eu acho que vamos dizer aí, 1 ano de Trump, eu acho que vai demorar uns 10 anos para os Estados Unidos recuperar. O Trump está cortando dinheiro de universidade, acabando com o departamento de educação, acabando com a escola. A educação aqui vai ficar muito pior. A ciência aqui vai morrer, gente. Assim, se essa galera não achar um jeito de tirar o Trump ou de anestesiar ele, de alguma maneira, não deixar ele fazer nada, os Estados Unidos, eu acho que ele não tem mais recuperação. Se eles recuperarem agora, já vai dar merda. Então, eu acho que o caminho mesmo dos Estados Unidos, ele tá dando os passos para dar merda lá no futuro mesmo. Eu acho também. Agora, essa questão da meta do Zuckerberg, eu quero... Vamos ver aqui o Meteoro explicando para nós. Começou o julgamento da Meta em um processo aí aberto pela Federal Trade Commission, uma agência do governo estadunidense. Se perder a empresa, pode ter que separar o Facebook, Instagram e WhatsApp. Zuckerberg já falou na corte e, para justificar a necessidade de manter todos os aplicativos em uma só empresa, disse que o TikTok é melhor que eles. Será que isso é justificativa suficiente? A inveja. Vamos debater sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Muito bem, vamos lá. Então a gente está falando aí, né, da empresa Meta, que tem Facebook, que tem o Instagram, o WhatsApp, entre outras empresas, tá? Vou chamar aqui na tela Sofia Labanca para falar com a gente. Aproveita que a gente está falando de rede social e segue a gente. Olha aí, ó, @lentevermelha e @lu.junior. Segue a gente, inclusive, no Instagram também. Mas vamos lá, Sophie, vamos falar sobre isso. Meta, que é um conglomerado extenso, né? Inclusive tem óculos de realidade virtual, entre outras coisas, não são só redes sociais, né?
Sim, sim, né? Vamos lá, os três braços mais importantes da Meta, né, são Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Os três mais conhecidos. Mas sim, tem várias outras empresas dentro desse É conglomerado. porque o metaverso não rolou, vocês lembram? Vocês lembram do Huawei? Esses caras de tecnologia, gente, eles são tudo gogó. Tudo gogó. Lembra que do Meta que ele falou, a gente vai ter metaverso. E assim, tipo, você vai poder entrar, Carol, você vai poder estar nos Estados Unidos e você vai estar na mesma sala que a galera no Brasil e você vai conseguir fazer show. Esse é o metaverso. Os caras não conseguiram colocar perna nos bichinhos. Nas bichinhas, as pessoas, né? Os avatares. Não conseguiram, só tinha até aqui, ó. E não deu certo. E ele, cara, ele mudou o nome da empresa pra Meta. E agora nem se fala nisso. Oi? O quê? Eu, Meta? Nossa, não, nem lembro mais. Aí. O que está acontecendo? Uma agência do governo dos Estados Unidos chamada FTC, né, Federal Trade Commission, está processando a Meta. Esse FTC ele faz um papel parecido com o que aqui no Brasil é feito pelo CAD, que é impedir a formação de monopólios, que poderiam aí, e também de outras práticas que poderiam prejudicar o mercado. E o que está fazendo no caso da Meta é justamente isso. Esse processo contra a Meta é justamente sobre isso. Seria um processo antitrust, né? Que seria... Gente, peraí, eu tive que parar porque eu vi um comentário aqui do Rafa. Carol, teve gente se casando no metaverso. Os bonecos tudo tosco. Mentira. Rafa, não. Não. É verdade isso. O Rafa falou aqui, ó. Casamento no Meta Ritavu. Casamento, eu vou procurar, gente. Casamento. Foi numa conversa despretensiosa por telefone em 2021 que a analista de tecnologia Rita Vu propôs ao então. É isso aqui, ó. E eu sou o André Mertens. E a gente vai casar no metaverso. É isso aí. Tira. Chegou o grande dia. Está tudo pronto para o meu casamento no metaverso. A adaptação da igreja, que falamos lá no segundo episódio, ficou pronta e já tem gente chegando. Olha aí. Esses avatares que vocês estão vendo são os nossos amigos e familiares. E tem alguns curiosos que estavam pelo Decentraland e resolveram assistir ao nosso sim. Naquele telão, ali no fundo da igreja, é onde vamos transmitir a cerimônia para todos os convidados. Aliás, ela vai ser... Casamento no metaverso não tem lista de presente, né, gente? Oficializada por ninguém menos que meu amigo, o professor historiador Leandro Carnal. Uma honra! Espero que você curta e se emocione como nós nos emocionamos. Rita e André, é um prazer ter sido convidado, eu, Leandro Carnal, amigo, colega da Rita, conhecendo agora seu noivo, quase marido, André, para celebrar uma novidade, para celebrar um desafio, algo que vai além do que nós conhecemos. Ir além em grego, a palavra grega é metá, ou seja, metamorfose, quando vai da larva à lagarta. A cara dele assim, ó, tem que falar alguma merda aqui que estão me pagando muito bem. Puta que pariu, metá na filosofia, na Grécia, o olhar dele perdido, assim. Ai. E pra quem achava que era ruim casar em Las Vegas, tá? Da lagarta pupa, da pupa borboleta, metamorfose, mudança de forma, e agora o metaverso, o que vai além do universo. É aquilo que nos... Não ri, tá? Ele tem que pagar a conta também, tá bom? Todo mundo aqui tem. Não vamos julgar. Vida ao movimento, segundo o filósofo Heráclito, é isso que constitui o mundo, o movimento. Aqui vai a primeira questão para um matrimônio, manter-se em movimento, manter-se atualizado com a mudança, tudo passa e tudo passando. Nós precisamos ter atenção à mudança constante. Quando o mundo possa criticar que vocês fazem uma cerimônia no metaverso nesta igreja, quando o mundo criticar, vocês podem lembrar que o modelo de amor no Ocidente, Romeu e Julieta, é uma ficção, em que um inglês inventa sobre a Itália e nós lemos com ótica do século XIX o amor perfeito que durou de domingo à noite até quinta pela manhã. É essa ficção que é a base do nosso imaginário de amor no passado. Então, a ficção lida através da tecnologia é o início de um... Mas assim, mano, ela vai chorar? Não acredito. Vamos ver se ela vai chorar. Vou deixar assim.
Não, mas ela tá na Meta, mas ela tá ali ao vivo com o cara também, né? É que eles estão passando lá, os convidados só que estão no Meta, né? Ô, eu gostei desse casamento, eu também casaria assim, hein? Ó, gente, eu tô aqui com meu marido, vocês convidados, ó, vocês ficam aí no Meta, não vou fazer coxinha pra ninguém, não comprar cerveja pra ninguém. Para impedir que a Meta se torne, ou no caso eles estão dizendo que já é, um grande monopólio. A partir do que eles afirmam isso? Né? Que a Meta comprou o Instagram em 2012 e comprou o WhatsApp em 2014. Né? Os valores aí envolvidos são muito altos. O Instagram foi pago aí $1 bilhão em com B, em 2012 e o WhatsApp 19 bilhões de dólares em 2014. E esse processo é um processo que vai longe, sabe? Espere mais de um mês aí para esse processo se encerrar, né? Esse julgamento, na verdade. E nos 3 primeiros dias, que foram agora segunda, terça e quarta-feira, os dias 14, 15 e 16 de abril, o Mark Zuckerberg foi prestar depoimento. E o que ele está dizendo? Que não, a Meta não é um monopólio e a maneira com que ele tenta justificar que a Meta não é um monopólio chega a ser hilário. É o tipo de coisa que você nunca espera ouvir de um CEO como ele. Ele diz que a Meta não é um monopólio porque existem sim concorrentes, inclusive que os concorrentes são melhores que eles. Você espera ouvir o CEO de uma grande empresa dizer não, o concorrente manda melhor que a gente. Mas que deve ser mesmo. Ele falou, por incrível que pareça. Então tá aqui no Tilt Wall, reproduzindo aí reportagem da agência France Press. TikTok está indo melhor que nós, reconhece Zuckerberg em tribunal. Vamos direto para a parte que nos interessa aqui, que é aqui. A companhia de Menlo Park Vale do Silício garante que enfrenta uma concorrência feroz de outras plataformas populares. Diante da ascensão meteórica do TikTok, daí aspas do Zuckerberg, vimos que nosso crescimento desacelerou drasticamente. Seu grupo respondeu que o Reels, vídeos curtos com o mesmo formato que deu ao aplicativo chinês seu tremendo sucesso. Mas o TikTok continua sendo maior que o Facebook e o Instagram, e não me agrada que nossos competidores estejam melhores do que nós. YouTube é outro grande rival da Meta em termos de usuários, mas também na atração de criadores de conteúdo que se tornaram imprescindíveis para todas as redes sociais, segundo o executivo. Especialmente nos últimos 10 anos, o vídeo se tornou o principal meio para expressar. Paga, meu filho, que a gente sai do YouTube e vai pra lá. É só você pagar. Agora a gente fica lá, igual otário, viralizando vídeo. Eu não ganho real, gente. Eu tive vídeo lá que deu mais de 10 milhões de views. E consumir conteúdo online. YouTube tem um sistema muito bem desenhado para os criadores, é um competidor importante para nós. E por aí vai. Então, basicamente, ele ficou elogiando o TikTok e o YouTube para tentar dizer, não, veja, nós temos competidores. É uma das estratégias que o Zuckerberg está tentando dizer para dizer que, olha, nós não somos um monopólio. Outra acusação que o Facebook, que o FTC está fazendo contra a Meta é dizer que eles estão usando uma estratégia chamada Buy and Bury. Que diabos é isso? Basicamente, você é uma grande empresa e daí começam a surgir startups, empresas menores que podem um dia se tornar concorrentes suas. O que você faz? Você compra elas e fecha. Uhum. E daí você garante que você sempre vai continuar sendo a maior e que nunca vai ter concorrência. Porque se deixar pro mercado, o melhor vai vencer, né? Não é o mais espertinho, não é o mais maquiavélico, é o mais competente, certo? Concorrência, porque qualquer concorrente que tente aparecer, você compra, buy e enterra, bury. Uhum. Daí o nome Buy and Bury. Ele comprou o Instagram, sim. Diz, não. O Zuckerberg comprou. Não sei se vocês lembram disso. O Instagram estava fazendo o maior sucesso, tal, despontando. E o Facebook já tinha enterrado o Snapchat.
o Instagram enterrou o Snapchat. Foi um negócio assim. Aí o Facebook já tinha comprado algum assim, destruído. Foi o Snapchat mesmo. Ele ofereceu dinheiro pro Snapchat, o Snapchat falou não, ele foi lá e copiou. Foi isso. E aí ele chegou pro Instagram e falou assim, ó, a gente quer comprar isso, senão a gente vai copiar. Daí o Instagram falou, tá bom, ele vai copiar mesmo, esse filho da puta, então vendeu, né? Vendeu. Então é isso. O cara não cria nada, ele vai comprando o negócio, porque é isso que um parasita faz. Não, nós não estamos fazendo isso. Inclusive, olha, o próprio Instagram e o WhatsApp nós compramos, mas nós compramos para fazer eles crescerem, né? Não foi para enterrar. Para a humanidade. Ele não fala nada de todas as outras trocentas empresas que foram compradas e que a gente sequer sabe o nome porque eles enterraram. Ai, Sofia, aí você está inventando coisa. Não, não estou inventando coisa, não. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Eles vão dizer aqui: Big Techs compram uma empresa a cada 11 dias para inibir concorrência, dizem. Mas não, o capitalista, o empresário, ele é merecimento. O negócio dele, ó, é merecer. É acordar cedo ali. Entendeu? Não é jogar dinheiro assim para você matar todo mundo, não. Não existe, gente, ó. É assim que funciona o capitalismo. Você cresce pisando na cabeça do outro. É assim, ó. Vru. Grupo holandês Somo monitorou as movimentações entre 2019 e 2024. Autoridades intervieram em 2 negociações. Então, eles vão falar aqui que entre 2019 e 2024 foram 191 aquisições. Nossa. Vale aqui destacar que não está falando só da Meta, está falando das grandes aí, que são Amazon, Alphabet, que é a dona do Google e do YouTube, Apple, Meta, dona aí, que como a gente já falou, Facebook, Instagram e WhatsApp, e a Microsoft. Então, essas 5 empresas juntas, entre 2019 e 2024, compraram 191 empresas. E sim, a maioria delas foi enterrada. Então... E digo mais, na arte também existe isso, tá? Muitas vezes você vê pessoas e, porra, mas essa pessoa é tão talentosa, como que ela, né? Às vezes ela não cresceu porque teve alguém que fez assim, ó, em um dado momento, para poder crescer. Então, o buy and bury, ele existe. Não é uma coisa que foi inventada aí. Vamos descer aqui para um trecho interessante que vai contar aqui, ó. De acordo com a Somo, um número tão grande de transações fica fora do radar por causa de táticas usadas pelas Big Techs, como contratação de funcionários essenciais para o funcionamento da empresa, como CEOs e cientistas-chefes, e o licenciamento de toda a propriedade intelectual do negócio. Procurados, Apple, Microsoft, Google, Meta e Amazon não comentaram. Então, não é só que eles compram e enterram. Eles licenciam todas as propriedades intelectuais e contratam os principais funcionários. Daí, com isso, eles conseguem impedir que as pessoas sequer percebam o que está acontecendo. Uhum. Porque os funcionários chaves não vão sair falando por aí do que aconteceu, afinal de contas, agora eles são funcionários da empresa que comprou, que os comprou, e as pessoas também não vão dar pela perda de algum serviço ou produto que aquelas empresas estavam produzindo e que já estava chamando alguma atenção, porque foi licenciada para essas grandes empresas. Então, eles conseguem, desse jeito, comprar 191 empresas e enterrar todas elas em 5 anos, sem que ninguém perceba. Tanto é que fala ali, só teve 2 dessas 191 compras que chegaram a ser investigadas aí para ver se tinha alguma coisa de errado. Então, Zuki, não, desculpa, não cola que vocês não estão fazendo buy and bury, tá? E com relação à questão do monopólio, a gente tem que destacar uma coisa. Sim que existem várias redes sociais diferentes, mas a gente tem que perceber que cada uma dessas redes tem um nicho diferente. É só você ver da Meta. Facebook tem um nicho, Instagram tem outro, que são as fotos, e o WhatsApp tem outro, que é aplicativo de mensagem. O Facebook como aí uma espécie de um blog, né? Você vai ver, o Twitter, ele é um microblog, que não é a mesma coisa que nenhum dos 3 que a Meta tem. O TikTok é de vídeos curtos verticais, que o Instagram até tentou colocar os Reels, mas é outra coisa. A Twitch
é de transmissões ao vivo, que a YouTube até tem alguma coisa desse tipo, mas já é outro nicho. Então, são nichos diferentes. Não dá para dizer que eles são concorrentes diretos, porque não são. Tanto é que Mas todos são redes sociais, no sentido de que você usa para falar com pessoas. Não é? No Instagram, você passa. Tanto que no Instagram, a melhor maneira, até essa galera que é rato aí de Instagram ensina. Para você ter. Para as pessoas assistirem seus stories, por exemplo, você tem que trocar mensagem direta com as pessoas. Porque daí o Instagram mostra mais. Por que o Instagram mostra mais para quem você já trocou mensagem direta? Porque ele quer que você se comunique ali dentro. É uma rede de comunicação mesmo. Tanto que eles estavam até querendo voltar para essa coisa, para não ficar só uma rede de vídeo com propaganda, entendeu? Porque senão as pessoas não ficam ali dentro. Eu acho que o entretenimento ali dentro é mais assim para prender a pessoa, mas ela entra ali pelos amigos, entendeu? Porque, no Netflix, você não entra todo dia no Netflix. Se fosse só para ver criador, entendeu? Né? Ou também, você entra também para ver o criador que você gosta de uma maneira mais crua, né? Assim, menos televisiva. das pessoas, tem vários deles. Se realmente eles fossem concorrentes diretos, como o Zuckerberg coloca, você não teria para que ter conta em mais de uma rede social. E um outro ponto que eu queria trazer, aí não sou nem eu que estou dizendo, aí eu vou fazer uma sugestão de leitura de um livro chamado O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, que o pessoal cita muito esse livro pela questão de como ela mostra que boa parte das inovações são feitas pelo Estado, mas que na verdade, que não é a inovação, não vem do particular, vem do Estado, que o particular só transforma em produto. Mas eu queria destacar uma outra coisa que passa despercebida nesse livro, que é uma argumentação muito boa que a Mazzucato faz, que é a de que não existe livre competição dentro das redes sociais, porque o principal produto das redes sociais são os usuários. Em que sentido? Você tem lá o WhatsApp. Na teoria liberal, pode, a qualquer momento, surgir um novo aplicativo de mensagens que vai ter uma inovação, e daí as pessoas vão parar de usar o WhatsApp e ir para esse novo aplicativo. O que a Mazzucato vai dizer? Não, isso não vai acontecer, porque você vai para outro aplicativo, mas se o outro aplicativo não está sendo usado pelas pessoas, não importa o quão inovador ele seja, você não vai conseguir usar. Você só vai usar o WhatsApp, vai continuar preso ao WhatsApp, porque no outro aplicativo não tem ninguém. Então não existe abrir um novo mercado, não existe uma nova competição. É só a gente olhar o que aconteceu com relação ao Twitter. Veio o Mastodon, veio o Ku, veio o Blue... Sim, existe um aplicativo chamado Ku, gente. Veio o Blue Sky, veio todos aqueles outros. Só começou a pegar um concorrente quando o Twitter ficou um mês fora do ar porque o Xandão tirou. Foi só aí que o Blue Sky teve alguma chance de crescer. Antes disso, nenhum outro crescia. Por quê? Porque por mais que você fosse lá e abrisse a sua nova... Cara, mas eu vou falar, essa galera do Twitter, puta que me pariu, viu? Quem é que tá no Twitter até hoje, gente? Não tem desculpa. Mas eu tinha meu business, era lá. Já deu tempo de você realocar o seu business. O que você tá dando dado para eu... Você tá maluco? Não tem que estar no Twitter, gente. Não tem que estar no Twitter. Nova conta nessa nova rede. Se os outros usuários não fossem, não tinha nada para você fazer. E daí o que você mais via era as pessoas chorando, porque, gente, eu queria deixar de usar a rede do Elon Musk, mas eu não consigo. Parte por causa do vício, mas principalmente porque os usuários estavam todos no Twitter, você não tinha como ir para o outro. Então não existe livre competição. Então, sim, é um monopólio. Eu não sei qual vai ser o julgamento aí dos Estados Unidos. Eu, sinceramente, acho pouquíssimo provável que a justiça vá realmente obrigar a Meta a se desmembrar. Eu acabei de me perceber que isso é uma coisa importantíssima e eu não falei em nenhum momento nesse corte até agora. O que acontece se a Meta for condenada? Se a Meta for condenada, o mais provável é que
seja obrigado a desmembrar e Instagram virar uma empresa, WhatsApp outra e Facebook outra. Mas eu acho pouco provável que isso vai acontecer. Mas, na minha humilde opinião, não sou juízo, na minha humilde opinião, sim, é um monopólio. Claro que é. Pois é, e até porque essa desculpinha aí que o Zuckerberg dá nem cabe, uma vez que ele fez movimentos no passado recente de tentar comprar outras redes sociais e, quando não conseguiu, replicar exatamente a funcionalidade daquela rede social nas redes sociais que ele tinha. Então ele tinha sim o objetivo de fazer esse monopólio. Vamos lembrar, né? Em 2016 ele tentou comprar o Snapchat, não conseguiu. O que ele fez? Criou Stories para o Instagram. Aliás, ele passou a colocar Stories em todos os lugares possíveis. É o contrário, foi com o Instagram que ele comprou, eu acho. Só não sei que sejam os dois, mas com o Instagram foi isso. Se entrar, sei lá, no site da Receita Federal, tinha Stories na Receita Federal. Tô brincando, não tinha. Mas o Zuckerberg, ele colocou exatamente para combater a concorrência de forma ostensiva. Então, esse papinho que ele traz, inclusive a Sofia trouxe, né? Reels foi uma tentativa de bater de frente com o TikTok. Com certeza. Aproveitar o seu monopólio para bater de frente com uma rede social que estava crescendo, que não estava dentro do monopólio dele, né? A gente também pode lembrar aí que os dados dos usuários das empresas que ele compra entra para o grupo também. Então, se você tinha, por exemplo, na época, Facebook, Instagram, mas não tinha WhatsApp, ou tinha WhatsApp, mas não estava com Meta, né? Quando ele comprou o WhatsApp, ele passou a ter seus dados de lá também, seus dados de performance nessa ferramenta também. Então, para ele é muito interessante, porque a partir disso ele consegue coletar dados de performance de vários usuários em várias frentes, né? E aí ele consegue, inclusive, direcionar conteúdo do jeito que ele quiser. A gente viu isso, por exemplo, na época do Cambridge Analytica, né, que muito foi utilizado. Por quê? Porque tinha as agências sabiam exatamente qual era o interesse do seu interlocutor em Facebook, no Instagram, com quem ele conversava, com qual perfil de pessoa ele conversava por causa do WhatsApp. Então, todos esses dados, ele é cruzado a partir do momento que você tem um monopólio de várias empresas de segmento da rede social, mas com funcionalidades diferentes. Então, sim para ficar de olho, é preocupante sim, a gente não pode aceitar que simplesmente uma empresa domine tudo, ou poucas empresas dominem tudo, né? Muito bem, aliás, eles tentam, né, Sofia, até hoje... Talvez o Elon Musk esteja até por trás disso, querendo... Porque assim, o Elon Musk quer que o Twitter seja o aplicativo que é tudo. Que tem um aplicativo desse na China, né? Não sei se vocês sabem. Mas não sei, talvez até ele, né, esteja por trás aí de ferrar com o Zuckerberg. Mas assim, triste eu não vou ficar não, que se matem.